Neemias, hoje, Neemias capítulo... Na semana passada, nós terminamos aqui, vimos que uma das principais funções, a principal função, né, de Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, pediu para o imperador Artaxerxes para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, uma das principais funções de Neemias, e pelo qual Neemias é conhecido biblicamente, é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, até o capítulo 6, nós temos os episódios da reconstrução, que são vários episódios, né, com uma forte oposição, que nós já vimos. Então, no final do capítulo 6, nós vimos que o muro ficou pronto no 25º dia, no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, Neemias reconhece que em 52 dias era algo quase impossível de se fazer, e com certeza foi obra da onipotência divina, de Deus realmente estar ajudando e provendo todo o necessário para que essa obra pudesse acontecer em tão pouco tempo, em menos de 2 meses, a restauração de todos os muros destruídos pelos exércitos babilônicos, né, em 586. Então, após agora os muros estão reconstruídos, como é que continua? E agora entra um capítulo muito importante. Então, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul. Isso é calendário judaico, né? Não é nosso calendário. Elul, do calendário judaico, é agosto, setembro. Sempre é meados de agosto até meados de setembro, do nosso calendário, né? Então, fixem isso. Os muros ficaram prontos no 25º dia, ou seja, final do mês de Elul, agosto, setembro. Agora veja a continuação. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, qual é o 7º mês? Setembro, outubro. Agora é o próximo, né? 7º mês é o próximo mês do calendário judaico. Agora, meados de setembro até meados de outubro. Os israelitas já tinham se instalado em suas cidades. Então, agora, a reconstrução dos muros. Quando o pessoal estava reconstruindo os muros, a gente viu a organização de Neemias, em que todas as famílias, e ele reorganizou por metro quadrado o muro, de acordo com cada metro de uma porta até outra porta, ou de um trecho até outro trecho, era um determinado número de famílias de judeus, né? Então, todo o povo pegou junto na obra de reconstrução. Quando terminou a reconstrução, o pessoal pôde voltar para suas casas e os israelitas já tinham se instalado em suas cidades, né? Agora vamos lá, essa questão depois do término dos muros, o próximo mês é o 7º mês, que é meio de setembro até meio de outubro, isso para nós não diz nada, quem lê isso não diz nada, mas era muito importante, na verdade. Porque o que acontecia no 7º mês? O 7º mês era a celebração do Ano Novo Judaico. Também era o mês do Yom Kippur, o dia da purificação, e o mês da festa dos tabernáculos. Então, no calendário judaico, era um mês muito importante, com 3 festas importantíssimas: o Ano Novo, o Yom Kippur, que era o dia da purificação, e a festa dos tabernáculos. Vejam aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem pequeno, o objetivo não é ler todo o texto, mas mais ler os títulos. Vejam aqui, isso aqui é Levítico. Levítico capítulo 29. Olha os títulos. Oferta da festa do Ano Novo. Ano Novo. Quando? No 1º dia do 7º mês. Levítico é Moisés, escrito por Moisés. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os escritos de Moisés, a Torá, a lei de Deus, né? Então, isso vem desde Moisés.
No primeiro dia do 7º mês é o início de um novo ano no calendário judaico. Que mais? Levítico 23, 26 a 32. Ofertas pelo dia da expiação. O dia da expiação é o Yom Kippur, o dia da purificação. Quando acontecia? No dia 10 deste 7º mês, certo? Então, no primeiro dia do 7º mês, começava o ano novo. No 10º dia do 7º mês era o Yom Kippur, o dia da expiação, da purificação. E aos 15 dias do 7º mês começava, porque durava 8 dias, começava a festa dos tabernáculos. Então, notem que esse 7º mês, a reconstrução dos muros termina no 6º mês. E no 7º mês é esse mês cheio de festividades no calendário judaico. E diz, a continuação do texto diz, então, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, um ajuntamento, né, de todo o povo, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras, olha que entra Esdras, nós estamos no livro de Neemias, mas Neemias e Esdras são do mesmo período. Neemias é o governador, Esdras é o poder político, de certa forma, Esdras é o sacerdote, é o poder religioso. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E aqui, pessoal, tem outra questão interessante, que eles se reuniram em frente da porta das águas. Eu acho que aí está a importância da gente ler junto com um pastor, né? Junto com alguém que já viram a questão do 7º mês, tá? O 7º mês, mas o que isso diz? Isso diz muito porque é o 7º mês de Levítico, das 3 grandes festas. Outra questão aqui é se reunir em frente da porta das águas. O portão das águas fica aqui embaixo, ó, perto da fonte de Gion, perto do tanque de Siloé, perto das águas. Aqui é o portão da fonte, né? Aqui é a fonte de Gion, perto do portão da água. Mas, notem, é a festa dos tabernáculos, setembro, festa dos tabernáculos. O que acontecia? Acontecia uma tradição, chamado de a tradição das águas, na festa dos tabernáculos, justamente nesse 7º mês. O que acontecia? Os sacerdotes vinham até o tanque de Siloé, enchiam um jarro de ouro de água no tanque de Siloé, passavam pelo portão das águas. Quando eles passavam pelo portão das águas, tocavam as trombetas e eles seguiam até o templo de Deus. E quando eles chegavam no templo de Deus, eles davam 7 voltas em torno do altar, entende? E daí tinha todo um ritual com a água trazida. Então era o ritual das águas, a tradição das águas, que acontecia justamente em setembro, na festa dos tabernáculos, e que estava ligado ao portão das águas. Inclusive, pessoal, isso tem tudo a ver quando Jesus diz, eu sou a água da vida. Quando Jesus diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, era justamente na festa dos tabernáculos, no último dia da festa dos tabernáculos, que Jesus falou isso, justamente quando tinha todo esse ritual das águas, que passava pelo portão da água, né, e ia até o tabernáculo, e daí quando o povo estava todo reunido, Jesus diz, quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, é isso que está acontecendo em setembro. É o ritual das águas, o portão das águas. Então, o povo se reúne no portão das águas e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. O povo agora pede para que Esdras leia a lei de Deus novamente para o povo. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia. Sempre que a gente fala de lei,
é a lei de Moisés, não de Moisés, mas de Deus, né? A lei de Deus dada através do seu servo Moisés. Trouxe a lei adiante da Assembleia, que era constituído de homens e mulheres, e de todos que podiam entender. É interessante isso, é um detalhe, porque só os homens precisavam participar de coisas assim. Mas aqui nós temos, além das mulheres, e além das mulheres, todos que podiam entender. Talvez, como tem até hoje os judeus têm essa, como é que se chama? O bar mitzvah, né? Que as crianças fazem, o bar mitzvah, as crianças têm 12 anos, e tem tudo a ver com praticamente a confirmação de fé. Eles recebem a instrução na Torá, né, nas leis de Deus, então eles fazem o bar mitzvah, que é praticamente uma profissão de fé para os meninos judeus, para as crianças judias, até hoje. Em resumo aqui, todos os que podiam entender, talvez todos a partir de 12 anos ali, que já tinha essa compreensão da lei de Deus, tanto homens quanto mulheres e até os adolescentes de 12 anos para cima que podiam entender, todos receberam a palavra, todos ouviram a lei, né? E Esdras leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas. Então não reclame de culto de 1 hora, viu? Porque aqui, desde o raiar da manhã até o meio-dia, né, dá bastante tempo. Talvez eles ficaram lá umas 5, 6 horas ouvindo a leitura da lei de Deus. O que Esdras leu? A lei de Deus. Esdras trouxe a lei diante da Assembleia e ficou lendo desde o raiar da manhã até o meio-dia. O que ele leu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Talvez. Partes selecionadas de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Talvez. O fato é, pessoal, que em 5 horas, talvez tenha dado para ler tudo. Mas pela continuação do texto, dá a impressão que não. O que muitos especialistas acham é que Esdras leu basicamente Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro de Moisés. E em Deuteronômio, Moisés praticamente faz um apanhado geral de tudo. Entende? Ele faz um apanhado dos 10 mandamentos, das diversas leis. É praticamente um resumo final, o livro de Deuteronômio. Então, é muito provável que o que Esdras tenha lido para o povo aqui, desde o raiar da manhã até o meio-dia, tenha sido o livro de Deuteronômio, que é um livro bem extenso. E vocês já vão ver que não era só ler sem parar. Era ler e daí o pessoal tinha que ter um tempo para explicar o que estava sendo lido para o povo. A gente já vai ver isso nos próximos versículos. Então não era uma leitura sequencial, contínua, sem parar. Era uma leitura que tinha que parar para isso ser explicado para o povo, tá? Mas então ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de homens, mulheres, de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Pessoal, isso aqui é um divisor de águas para o povo de Israel. Até aqui o pessoal era ignorante da lei de Deus. Até aqui o pessoal não tinha mais a palavra de Deus. E agora é um divisor de águas. Notem que o povo ouvia com atenção, apesar de ser uma coisa extensa, de talvez 5 horas de leitura e de explicação. O povo está ali, o povo está sedento e o povo está ouvindo a palavra de Deus com atenção. Tá de coração aberto para ouvir isso, né? Diferente do povo antes do cativeiro babilônico, que já não queria mais ouvir a palavra de Deus, nem obedecê-la. Aqui é um momento, comparado à reforma do século XVI, é um reavivamento do povo a partir da palavra de Deus, né? Então o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião.
Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece o que hoje se vê em quase todas as igrejas, a parte do púlpito como um lugar mais elevado para a pregação da palavra. Já vou explicar isso melhor. Então, escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Era uma plataforma pequena? Não, não era uma plataforma pequena. Vejam aqui, ó, ao seu lado, à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Os nomes não importam tanto para nós. O fato é que esses, se não me engano, são 13, esses 13 homens estavam nessa plataforma junto com esses. Portanto, a plataforma não era pequena, né? Tinha ele e mais alguns à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, era uma plataforma grande, uma plataforma de madeira construída especificamente para essa ocasião, para a leitura da lei, para a proclamação da palavra de Deus. Esse é o objetivo até hoje nas nossas igrejas é assim. Em praticamente todas as igrejas é assim, tem aquele lugar, tem o lugar onde as pessoas sentam, os bancos da igreja, as cadeiras, e lá na frente tem um lugar, às vezes um degrau, às vezes 2, 3 degraus acima do nível, né, dos bancos, onde tem uma plataforma, hoje de tijolo, né, de alvenaria, às vezes de madeira também, mas um degrau, uma plataforma mais alta, onde está o púlpito da pregação da palavra de Deus, um lugar mais elevado, onde todos podem ver, valorizando a palavra de Deus, e normalmente onde também está a mesa da Santa Ceia e a pia batismal, né? Então, nesse lugar elevado estão as coisas sagradas, e no centro de tudo está a palavra de Deus, né? Então, se essa tradição vem de Neemias, a gente não sabe. Agora que, biblicamente, é a primeira vez que aparece isso, mas é muito significativo. Foi uma coisa construída para a ocasião, diz aqui, né? Construída para a ocasião, uma plataforma elevada, de onde Neemias proclamava a palavra de Deus, e até hoje é assim, o púlpito está num lugar elevado, a palavra de Deus está num lugar elevado, onde, simbolizando tanto que a palavra de Deus é elevada, né? É o mais importante, quanto também é um lugar onde todos, né, podem ver a palavra de Deus sendo proclamada. Muito bem, continuando. Esdras abriu o livro. Abrir o livro, eu acho uma forma muito contemporânea de falar. Hoje a gente abre o livro, certo? Abre o livro. Na época, provavelmente não era livro. Se a gente voltar lá para o hebraico, diz que ele abriu o escrito. Talvez fosse um pergaminho ainda de couro, né, de carneiro, de ovelha, onde eles escreviam. Os livros de Isaías estavam todos em rolos, provavelmente era rolo, mas enfim. O fato é que ele abriu, né, esse escrito, onde estava a lei de Moisés, talvez Deuteronômio, e ele abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, podia ver Esdras, pois ele estava no lugar mais alto, púlpito. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, ato de respeito. Respeito pela palavra de Deus. Até hoje, né, se a gente não tem a tradição de fazer isso, tem algumas igrejas que têm a tradição de fazer isso. Na Igreja Católica, por exemplo, quando vai se ler o Evangelho, então todo mundo se levanta. Porque o Evangelho são as palavras de Jesus, por exemplo. Ainda que a gente não tenha uma tradição dessa, no nosso coração deve ser assim, a palavra de Deus merece respeito. E a gente, né, o que eles fizeram? Quando Esdras abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, pela sua palavra, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém.
Então eles adoraram o Senhor prostrados rosto em terra. Vejam, antes da leitura, ali está o livro da lei de Deus. Ali está a palavra de Deus. Esse ato de respeito que a gente deve ter também. Esse ato de respeito, esse ato de adoração, de veneração à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne. Jesus é a palavra que se encarnou. A palavra de Deus. Então, você venerar a palavra de Deus não é venerar um santo, venerar um objeto. É venerar a palavra, e a palavra é Deus. A palavra é Cristo encarnado, compreende? Então, a palavra de Deus merece a nossa confiança, a nossa adoração, esse respeito de se levantar ou de se ajoelhar. Se você não faz isso literalmente, por tradição da igreja, pelo menos que se faça isso no coração. A palavra de Deus é importante para nós. Nós adoramos a palavra de Deus, nós veneramos a palavra de Deus, nós nos ajoelhamos diante dela porque ela é a palavra de Deus dita para nós. Os levitas, então, Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Zabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Os nomes, novamente, para nós não importam, para Neemias importava, porque era o nome dos levitas. O que eles fizeram? Instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali, 5 horas. Desde o raiar do sol até meio-dia, todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Bom, primeiro, pessoal, a interpretação provavelmente incluía também tradução, essa questão de eles interpretavam, né? Esses levitas leram o livro da lei interpretando e explicando. Provavelmente incluía também tradução. Por quê? Neemias 13, 24 diz que seus filhos falavam, o próprio Neemias, tá? No capítulo 33, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Entende? Isso aí é pós-cativeiro babilônico. Eles foram levados para a Babilônia. E depois eles regressaram da Babilônia. Muitos deles tinham casado com mulheres de outros, das regiões vizinhas. De tal forma que os filhos deles já não sabiam, né? Mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eles não entendiam mais hebraico. Primeiro que o Império Medo-Persa se falava aramaico, né? Então, parte das palavras, o aramaico é parecido com o hebraico em muitas questões, talvez eles conseguissem entender algumas coisas talvez eles não conseguissem entender. E de qualquer forma, eles ainda falavam essas línguas aqui. Asdod, por exemplo, é terra dos filisteus, né? Quando a gente chegar no capítulo 3, vocês vão ver que as mães dessas crianças eram amonitas e moabitas. Então eram outros povos com outras línguas, né? Línguas antigas de Canaã. De tal forma que essas crianças não conseguiam mais entender. Essa nova geração, pós-cativeiro babilônico, é uma geração já mista, uma geração misturada com vários outros povos que já tinha perdido a língua, né? Muitos deles já não conseguiam mais entender o hebraico. Então, muito dessa interpretação era tradução também. Tinha que, primeiro, traduzir, explicar isso. Outra questão, notem aqui, vamos fazer o cálculo. O cativeiro babilônico começou em 586. Passaram-se 50 anos, depois de 50 anos, o imperador Sírio permitiu que os judeus regressassem. 50 anos. Em 536. 535 eles voltam para Jerusalém. 50 anos. Agora, Neemias vai para Jerusalém no ano 445. Ou seja, 90 anos depois
90 anos depois do regresso deles à Babilônia. Se a gente somar os 90 com mais os 50 que eles ficaram na Babilônia, dá 140 anos. 140 anos depois da primeira geração que foi levada para o cativeiro babilônico. Pessoal, quantas gerações dá isso? Se a gente pega aí cada geração com 20, 25 anos, cada geração, a gente tem muitas gerações depois, né? Viveu Neemias. Por isso o pessoal já, às vezes, já não entendia mais o hebraico direito. E outra questão aqui envolvida é, após 90 anos desde o início do cativeiro babilônico, período no qual o povo ficou, do cativeiro babilônico, o povo ficou sem o templo e sem cópias da Bíblia, das Bíblias. Não tinha impressão, não tinha o que nós temos hoje de livro. Era um rolo, era um rolo. Esse rolo era lido no templo em Jerusalém. Quando o templo foi queimado e o povo foi deportado para a Babilônia, eles ficaram sem o templo, portanto, eles ficaram sem a referência, o lugar de referência para ouvir a lei de Deus, e eles também não tinham cópia da lei de Moisés nas suas casas. Isso é coisa moderna, a gente quase não consegue imaginar isso, mas na época, o povo, a lei de Deus estava no templo, e era lida, mas o povo não tinha a lei de Deus nas suas casas, não tinha cópia disso, entende? Então, todo esse período, 90 mais 50, 140 anos, 90 anos, desde que eles tinham regressado para Jerusalém, durante todo esse período, não tinha templo, no cativeiro babilônico não tinha templo, não tinha cópias bíblicas, as novas gerações não conheciam mais a palavra de Deus. 140 anos depois, as novas gerações não sabem mais, não conhecem a palavra de Deus. Talvez em partes, o que os 10 mandamentos, talvez, até hoje, eu acredito que os pais, esses pais que não vão mais na igreja, eles ainda ensinam que para os filhos que é errado roubar, não furtarás, que é errado matar, não matarás. Ainda tem mais ou menos os 10 mandamentos gravados na cabeça, ensino para os filhos, mas é um ensino bem parcial. Quem não vai na igreja, não ouve mais a palavra de Deus, começa a passar para as próximas gerações o pouco que aprendeu, o pouco que lembra para a próxima geração. E a próxima geração que já aprendeu esse pouco que os pais ensinaram, vai ensinar o que para os filhos? Menos ainda. Agora vocês imaginam isso numa sequência de muitas, de 140 anos. Quantas gerações depois o povo já não conhecia mais a palavra de Deus? Né? Vocês vão ver o resultado aqui de novamente ouvir a palavra de Deus. E aí, pessoal, a palavra de Deus precisa ser explicada e interpretada. A nova geração precisava novamente ser instruída, e é isso que acontece. Os levitas instruíram o povo na lei, leram o livro da lei, interpretando e explicando. A nova geração precisava ser novamente instruída, precisava ser explicada, a palavra de Deus precisava ser explicada e interpretada. Esse período pós-cativeiro babilônico é comparado ao tempo da reforma do século XVI, período no qual o povo não tinha cópias da Bíblia e não podia lê-la, por isso proliferavam-se os erros. E aqui está uma das coisas mais citadas de Neemias, até hoje, mais lembrada de Neemias. A época de Neemias é comparado à época da reforma do século XVI, a época dos reformadores. Por quê? Por causa desse obscurecimento da palavra de Deus. As pessoas já não conheciam mais a palavra de Deus, tanto na época de Neemias, esses 140 anos, desde o cativeiro babilônico até a vinda de Esdras e de Neemias, esses 140 anos, as pessoas não tinham mais, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham os escritos nas suas casas, eles não tinham mais conhecimento da palavra de Deus. E a mesma coisa aconteceu no final da Idade Média, não só no final, do meio da Idade Média até o final da Idade Média, em que apenas os padres liam a Bíblia. E geralmente nem os padres liam as Bíblias. As Bíblias estavam nos mosteiros, né? E
O povo, até a partir de 1289, no Concílio de Toulouse, a Bíblia, inclusive, foi proibida aos leigos. As pessoas nem podiam ler a Bíblia e não podiam nem ter a Bíblia em casa. A Bíblia foi proibida pelo Concílio de Toulouse, na Igreja Católica. Então, as pessoas nem podiam ter a Bíblia em casa. E isso gerou um obscurecimento da palavra de Deus. As pessoas não conheciam mais a palavra de Deus, né? E isso daí foi o que motivou a reforma, no sentido que Deus agiu para que houvesse uma reforma, assim como Deus agiu através de Neemias, para um reavivamento da fé, para uma reforma, né, na época de Neemias. Deus também agiu no final da Idade Média, promovendo a reforma e os reformadores. E o que os reformadores fizeram? O que os reformadores fizeram foi justamente dar a palavra ao povo, traduzindo a Bíblia, incentivando a leitura, e com isso houve um reavivamento de fé e conhecimento, como nos tempos de Neemias. Por isso, a comparação entre os dois períodos é muito boa, porque era a época que antecedeu, é uma época de desconhecimento da palavra, de ignorância, de obscurecimento da palavra de Deus. As pessoas não sabiam mais a palavra de Deus. Então veio Esdras e Neemias, veio a leitura da lei, e as pessoas novamente ouvem a palavra de Deus, e essa palavra age, e as pessoas mudam, houve um reavivamento espiritual na época de Esdras e Neemias, e a mesma coisa acontece no século XVI, quando chegam os reformadores e traduzem a Bíblia, e a Bíblia foi impressa, né? E daí as pessoas podiam ter a Bíblia em casa, as pessoas podiam ler a Bíblia, e isso gerou um reavivamento espiritual, reavivamento religioso. E esse reavivamento, tanto na época de Neemias quanto na época dos reformadores, é um reavivamento causado pela palavra de Deus. Isso é o centro, pessoal. É a palavra de Deus que causa transformação. Até hoje, na nossa vida também. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, novamente a gente vê essa dupla dinâmica, Neemias e Esdras, os dois trabalham juntos, em sintonia, são do mesmo período. Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus. À medida que eles ouviam a palavra de Deus, eles percebiam o quanto haviam se afastado dela. Era um choro de arrependimento pelos pecados. Todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Há 140 anos a palavra já estava esquecida. As pessoas não conheciam mais. Quando eles ouvem a leitura, à medida que Esdras vai lendo Deuteronômio, a ficha vai caindo, e eles vão percebendo o quanto eles tinham se afastado, o quanto eles não estavam observando as leis de Deus, percebendo os seus pecados, os seus erros, e o povo começa a chorar. Todo o povo estava chorando. Mas Esdras e Neemias orientaram o povo a celebrar. Este dia é consagrado ao Senhor, dizem Esdras e Neemias, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Essa frase aqui eu tirei da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, que ele diz assim: a tristeza pelo pecado foi uma resposta positiva. O povo estava chorando, arrependimento. A tristeza pelo pecado foi uma resposta positiva. Mas a alegria por causa da renovação do relacionamento com Deus é o propósito do ensino. Então, a ficha caiu, eles se arrependeram, a palavra tocou os corações e chegou ao seu objetivo, que é levar ao arrependimento. Mas a palavra, então, o propósito também do ensino também é causar alegria, a alegria da aliança com Deus, a alegria da nova comunhão com Deus. O arrependimento, fé, nova vida. Então, esse é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, vamos celebrar
Vamos celebrar a aliança com Deus, né? Vamos celebrar esse dia de aliança com Deus. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Agora eles conheciam a palavra de Deus e agora eles compreendiam o que Deus tinha dito, né? Essa é a alegria. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. O que dá a impressão aqui, pessoal, no primeiro dia, lembro que todos os homens, mulheres e todos que conseguiam entender se reuniram com um só homem, quer dizer, né, todos ali para ouvir. Já no segundo dia, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas se reuniram com o escriba Esdras para estudarem as palavras de Deus, para continuarem estudando. Nesse segundo dia foram mais os líderes. E a minha dedução é a seguinte, que talvez no primeiro dia do raiar do sol até o meio-dia, o que foi lido talvez tenha sido Deuteronômio, que era o resumo. E no segundo dia, talvez estudaram outras partes de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Porque no primeiro dia eles não chegaram a essa conclusão do segundo dia. Qual foi a conclusão deles nesse ampliar do estudo do segundo dia desses líderes? Eles descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Onde está isso? Isso está em Levítico 23 e Deuteronômio 16. Deuteronômio 16 é um resumo, Levítico 23 está bem. Aquele texto que eu mostrei para vocês lá no início do estudo sobre o sétimo mês é o texto de Levítico 23, que está bem detalhado. Então, eles descobriram na lei de Deus, lendo Levítico 23, né? Que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Morar em tendas, tabernáculos, né? Tabernáculos, tendas, mesma coisa. Então, deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês, a festa dos tabernáculos. Então, eles já não lembravam. Vejam, 140 anos depois, eles já não sabiam. Mas eles viram isso novamente por meio de Moisés, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa. E o que agora fazem? Veja como isso toca o coração e como eles estão dispostos a obedecer. Esse é o fruto, isso é o fruto. Uma coisa é ler, ouvir, ler, meditar. Outra coisa é querer botar isso em prática. E notem que aqui a gente tem também, eles ouvem, eles veem a palavra de Deus, eles meditam nela e eles querem fazer. Eles querem botar isso em prática. Notem agora. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Conforme está escrito. Portanto, eles viram o que Moisés tinha dito, e eles mandam agora que as pessoas saiam e tragam ramos de oliveiras, né? Tragam esses ramos para construir essas tendas, para fazer a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, conforme o Senhor tinha, conforme está escrito. Então, eles querem obedecer à lei de Deus, eles querem fazer o que Deus disse para fazer, eles querem celebrar a festa dos tabernáculos. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas.
e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Celebraram novamente a festa dos tabernáculos, em fidelidade ao que Deus tinha dito. Legal, né? Olha a resposta de fé, a resposta à palavra. Conhecer a palavra de Deus e querer colocá-la em prática na vida. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira e grande foi a alegria deles. Agora tem uma coisa estranha aqui. Desde os dias de Josué, Josué foi o sucessor de Moisés. Depois de Josué veio todo o período dos juízes, dos reis de Israel. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia ali de Neemias, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Será que eles não tinham celebrado mais a festa dos tabernáculos? Não, não é isso, tá? Não quer dizer que desde Josué eles não tinham mais celebrado a festa dos tabernáculos. Êxodo capítulo 3, versículo 4, mostra que eles comemoraram a festa dos tabernáculos quando eles inauguram o templo, reinauguram o templo. Isso mais ou menos uns 60 anos antes do período de Neemias, quando eles reinauguraram o templo, depois da volta do cativeiro babilônico, eles celebraram a festa dos tabernáculos. Mas eles não tinham celebrado dessa maneira. Não tinham celebrado a festa dessa maneira. Daí, não tem explicação sobre isso. Alguns acham que dessa maneira com esses ramos todos, esse negócio mais completo, conforme estava na lei, ramos de oliveira, tamareiras e tal. Outros acham que dessa maneira era com essa disposição, com essa vontade, todo mundo junto. Muitos acham que no decorrer do tempo, essas festas foram perdendo a adesão do povo, muitos já não queriam mais celebrar, muitos já estavam tão enfraquecidos na fé que não estavam nem aí para essas festas espirituais, né, de consagração a Deus. Isso é bem possível, porque a Neemias é a reforma, é o reavivamento. Então, essa explicação, de fato, ela tem tudo a ver. Pega hoje em dia uma pessoa que... Essas pessoas que são novas gerações, os pais, os avós eram fiéis, os avós eram consagrados a Deus, mas na terceira e na quarta geração já não... Essas festas, essas coisas consagradas a Deus, essas coisas espirituais, já não fazem mais sentido e as pessoas às vezes já não querem, já não estão mais interessadas. Isso daí o meu bisavô fazia, meu avô fazia, mas eu não vejo mais sentido nisso, nem vai na igreja mais direito, não querem saber, já não guarda mais. Então pensem desde Josué, o passar dos tempos. A gente sabe disso, foi por isso que Deus mandou o cativeiro babilônico, porque o povo esfriou espiritualmente, porque o povo não queria mais nada com nada, porque o povo só queria pecado, né? Se desviou de Deus completamente, tanto que Deus mandou o cativeiro babilônico como um castigo para fazer o povo acordar e retornar para ele. Então, é muito provável que celebrar dessa maneira, realmente tenha a ver com um esfriamento religioso, em que as pessoas já não guardavam a festa dos tabernáculos, né, com esse espírito de consagração a Deus. E agora, depois de ouvir a palavra de Deus, de realmente ver os seus pecados, o povo chorou amargamente, o povo se arrependeu, agora o povo quer se consagrar a Deus, né? Quer voltar à aliança com Deus, quer obedecer a Deus, quer fazer tudo que Deus quer. É um reavivamento da fé, da espiritualidade, né? E grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, porque essa festa dos tabernáculos durava 8 dias, Esdras deu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, que é o próximo sábado, é de sábado até sábado,
de sábado até sexta, 7 dias. Oitavo dia é o próximo sábado. No oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Reunião solene é um grande culto público, né? Que reuniu todo mundo. Foi nesse dia, no oitavo dia da festa dos tabernáculos, que Jesus, que era essa reunião solene, que Jesus levanta no meio daquele pessoal todo, no tabernáculo, no meio do ritual das águas, da festa dos tabernáculos, no oitavo dia, na reunião solene, Jesus levanta no meio do pessoal e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água da vida. O que podemos aprender com esse texto? Na igreja e em nossas vidas não basta apenas boa administração das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos bênçãos de Deus, a gente tenta administrar elas da melhor forma possível, administrar a nossa vida da melhor forma possível, administrar os nossos bens da melhor forma possível, cuidar com as coisas. Mas na igreja e em nossas vidas não basta apenas boa administração das bênçãos de Deus. Neemias, excelente, exímio administrador, já frisei isso desde o início do estudo dessa série. Neemias construiu os muros de Jerusalém, hábil administrador, mas sabia que a maior defesa para a cidade e para a vida era a aliança com Deus e a palavra de Deus. Tá? E a gente não pode esquecer disso. A gente não é só... Muitos se concentram na igreja em administrar, acham que fidelidade a Deus é administrar os bens da igreja. Vamos deixar a igreja, né, o jardim da igreja bem arrumado, a igreja, o telhado da igreja não pode ter buraco, não pode chover para dentro, vamos cuidar de tudo, né, dessa construção da igreja. Tem igrejas com muita construção, com muito edifício. Vamos cuidar disso, vamos cuidar da administração da igreja, o dinheiro da igreja tem que ser bem aplicado. Beleza, tá tudo certo. Agora, isso não é o mais importante. Não era mais importante para Neemias também. Aquilo era importante, a administração das coisas de Deus, fazer o muro era importante, mas o principal não era isso. Neemias sabia, e a gente precisa saber também. O que é o principal na igreja e na nossa vida? Não é só essa administração do que Deus nos dá, do dinheiro que Deus nos dá, da família que Deus nos dá, né? Das coisas. Neemias construiu os muros de Jerusalém, hábil administrador, mas sabia que a maior defesa para a cidade e para a vida era a aliança com Deus e a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Eu não tenho tempo, pessoal, para explicar esse versículo aqui, mas esse versículo aqui foi dito por Jesus, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, e Satanás oferece pão para Jesus, e Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse texto aqui, que Jesus está falando na tentação do deserto, é um texto que aparece na tentação do povo no deserto, quando o povo está sendo tentado pela fome no deserto, e eles deveriam viver da confiança de Deus, e Deus chama a atenção deles porque eles não estavam confiando em Deus. Entende? Não só de pão viverá, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. A confiança em Deus. Primeiro vem a confiança em Deus, o relacionamento com Deus. E quando a gente confia em Deus e estamos em comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, Deus nos abençoa. E Deus cuida de nós. Então, em todas as áreas da nossa vida, física, material, Deus cuida de nós. E daí a gente tem o que administrar. Agora, primeiro vem Deus. Não é primeiro vem o pão. Não só de pão viverá o homem. Não é a administração, mas de toda a palavra que procede. Primeiro vem a palavra. Primeiro vem comunhão com Deus. E depois vem as bênçãos de Deus. E Deus manda. E daí a gente tem o que administrar. Segundo, o afastamento da palavra de Deus gerou esfriamento espiritual, desconhecimento da vontade de Deus e, consequentemente, muitos pecados. Tudo começa com o afastamento da palavra de Deus. Pessoas se afastam da igreja, pessoas se afastam da palavra de Deus, não lê mais a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus nos cultos, não lê a palavra de Deus em casa, né? Afastamento da palavra de Deus gera esfriamento espiritual, desconhecimento da vontade de Deus, já não sabe o que tem que fazer.
e, consequentemente, muitos pecados. Não sabe mais o que é o certo, já não sabe mais o que é o errado, faz o que bem entende, segue a sua natureza carnal. Esse é o resultado de fazer o que bem entende. Nós somos carnais, vamos seguir a carne. Vamos seguir os nossos próprios desejos, que não são a vontade de Deus. Resultado, pecados, desvio, né, do caminho de Deus completo. Reavivamento religioso proveniente da palavra de Deus é o que aconteceu na época de Neemias. Quando o povo ouviu a palavra de Deus, percebeu seus erros e viu quais prescrições não estava seguindo. A palavra lhes serviu de lâmpada e de luz. A palavra lhes mostrou os seus pecados, a palavra novamente lhes orientou e mostrou qual era o caminho a seguir, né? Após ouvir a palavra, eles também se dispuseram a praticá-la. Isso é outro ensinamento importante. A casa na rocha, de que modo Jesus... geralmente as pessoas entendem errado que Jesus... a comparação de Jesus. As pessoas nem entendem a comparação. Sem entender a comparação, o texto é bonito e o texto tem muito a dizer, mas quando se entende a comparação, você entende o centro, o cerne. Jesus diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a casa na rocha. Como é que Jesus começou? Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Quem ouve e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Depois Jesus volta e diz: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um insensato que edificou a casa na areia. É uma comparação de Jesus, e a comparação de Jesus que a maioria do pessoal não entende. A comparação de Jesus é entre quem ouve e pratica e quem ouve e não pratica. Quem ouve e pratica é o sábio que edificou a casa na rocha. Quem ouve e não pratica é o insensato que edificou a casa na areia. O que faz uma casa ser forte é ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática. Entende? Quem ouve e não coloca isso em prática na vida, não dá em nada. Se você só ouve e não pratica, você não está construindo a vida com a palavra de Deus, né? Edificando a tua vida, realmente construindo a tua vida, os alicerces da tua vida com a palavra. Não vai dar em nada, não vai trazer resultado. Agora, quem ouve e pratica, coloca em prática, e aí daí dá resultado. Aí tem uma vida abençoada, porque está praticando. Entende? E o que o povo fez em Neemias é que eles ouviram o que Esdras tinha lido, ouviram a lei de Deus e já estavam dispostos. Primeiro se choraram, se arrependeram, de fato, sentiram aquilo e já estavam dispostos. Vamos fazer a festa dos tabernáculos, vamos para os montes, vamos pegar ramo de oliveira, vamos pegar ramo de tamareira, vamos fazer as cabanas, vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Quer dizer, ouvir e praticar, né? Nós também precisamos ouvir a palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus continuamente. Medita nela, a palavra, dia e noite, disse Deus a Josué, para que você seja bem-sucedido por onde quer que vá. Para nunca esquecermos, então, ouvir, ler e meditar na palavra de Deus continuamente, para nunca esquecermos dos preceitos de Deus. Sempre lembrarmos da sua vontade. Pessoal, eu posso ter lido a Bíblia 30 vezes, mas quando eu leio de novo, pensa o tamanho da Bíblia, são 66 livros. Quanto tempo você leva para ler? Se você ler 3 capítulos por dia durante os dias da semana e 5 capítulos no domingo, 3 capítulos a cada dia da semana, você leva 1 ano para ler a Bíblia. É assim que se lê a Bíblia em 1 ano. 3 capítulos por dia da semana, 5 capítulos no domingo. Muito bem. Então, você vai levar 1 ano. Depois de 1 ano, quando você lê Gênesis de novo, poxa, eu preguei sobre José no domingo passado, sobre perdão. Você lê a história de José de novo, puxa, como é importante essa questão do perdão,
Por mais que uma pessoa tenha feito coisas horríveis contra mim, como os irmãos fizeram para José, José perdoou. É isso que Jesus espera de mim. Entende a reflexão? Cada vez que você lê a palavra de Deus, a gente vai relembrando o que Deus disse. É importante relembrar. Posso ter lido 30, 40, 50 vezes. Quando eu ler a 41ª, de novo, o Espírito Santo está agindo, está me relembrando. Não pode esquecer, não pode parar de ler, porque a palavra é o meio de ação do Espírito Santo. Não é só a palavra, não é só ler por ler. Quando você lê, quando você medita, o Espírito Santo está agindo, você está refletindo, você está relembrando. A gente precisa relembrar. O Espírito Santo está fortalecendo, o Espírito Santo está iluminando, está agindo no coração, está fortalecendo a fé, né? Então, nós sempre lembramos da vontade de Deus, nunca esquecemos os preceitos de Deus, sempre lembrarmos da sua vontade, estar avivado a palavra de Deus, a nossa mente, enxergarmos os nossos pecados. Opa, fiz errado, estou fazendo errado. Leu a palavra de Deus, opa, isso aqui não está certo, eu não estou fazendo certo. Enxergar os nossos pecados, o povo enxergou seus pecados, chorou, pediu, se arrependeu, pediu perdão a Deus, e sabermos o caminho a seguir. Sermos fortalecidos e iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age através da palavra. A gente fala que a lei de Deus tem um tríplice propósito: frear o nosso pecado, né? Mostrar que isso aqui está errado, frear, não faça, não matarás, não adulterarás, não, é freio, não faça isso é errado. Freio, espelho é a gente olhar a lei de Deus e perceber as nossas manchas, perceber onde nós estamos errando. Olha no espelho e vê onde é que você está errando. Opa, aqui eu tenho que melhorar, aqui eu tenho que fazer diferente. Pede perdão e faz diferente. Freio, espelho e norma, caminho a seguir. É por aqui, meu filho. É manual do Criador. É por aqui. Aqui é o caminho da vida. Vai por esse caminho. Né? Aqui é o caminho da bênção. E além disso, isso aí é o propósito da lei. Além disso, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é fortalecimento para as nossas almas, é o meio da ação do Espírito Santo que nos ilumina, que nos fortalece, que nos edifica. A palavra de Deus é tudo, é fundamental para a vida do cristão. Ler, ouvir, meditar, praticar, né? É isso que a gente precisa. E aí sempre vem o reavivamento religioso. Quando a gente está fazendo isso, lendo, ouvindo, meditando, praticando, a palavra de Deus está sempre agindo e a gente está com a fé viva e ativa, né? Após ouvir, ler e meditar, precisamos também praticar. Bom, pessoal, então, hoje foi o capítulo 8. Semana que vem continuamos, livro de Neemias, capítulo 9, vocês vão ver o que vai acontecer agora. Eles vão fazer uma confissão de pecados a Deus, é bem interessante.